Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O Muro de Berlim foi construído em 1961, como parte de uma decisão da Alemanha Oriental e da União Soviética para isolar Berlim Ocidental e impedir que a população da Alemanha Oriental se mudasse para o outro lado. O muro simbolizou mundialmente a polarização que marcou o século XX durante a Guerra Fria. O muro foi derrubado em 1989 com o colapso do bloco comunista na Europa. Para falar sobre polarização, está aqui conosco no Multidom o Dr. Henrique Tremura. Ele é mestre em Direito Penal e Ciências Criminais pela Universidade de Sevilha, na Espanha, professor de graduação e pós de Direito Processual Penal e Direito Eleitoral, presidente do Conselho Regional de Prerrogativas, 13ª Região da OAB São Paulo, procurador da Abracrim São Paulo, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Seção São Paulo, autor, parecerista e palestrante. Olá, doutor Henrique, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Olá, Marta, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Eu estou muito feliz com esse seu convite, agradeço muito a oportunidade de conversar com você e eu espero que eu possa contribuir um pouquinho aí com a nossa discussão e que a gente consiga bater um papo bem legal. Estou muito feliz. Obrigado, Marta. Eu usei a palavra polarização, que é uma palavra que está recorrente nesses últimos tempos. Vamos explicar então o que é polarização e polarização política. Vamos lá, Marta. Eu gostei muito da analogia que você fez na abertura aqui do programa, porque você conseguiu trazer uma ideia que todo mundo que está nos ouvindo, com certeza vai conseguir entender o que é uma polarização. Uma polarização é quando eu tenho dois extremos. Numa vida comum, em uma democracia comum, digamos assim, a polarização ela tende a ser menor. Ou seja, quando nós temos um debate de ideia, aquela pessoa que está muito ao extremo deste lado e aquela pessoa que está muito ao extremo do outro lado, conseguem, por mais que haja diferença no meio de pensamento, por mais que haja diferença nas ideologias professadas e pregadas por qualquer dessas pessoas, elas conseguem manter um diálogo nesta zona, chamemos de mista, com um mínimo de coerência, um mínimo de possibilidade de entendimento do outro lado. Agora imaginemos que este meio do caminho, ele acabe e que só fiquem as pessoas ao extremo deste lado e só fiquem as pessoas ao extremo daquele outro lado. A polarização é justamente isso. É quando a beligerância, é quando a ideia, o ponto de vista é tão diferente dos dois lados que eles não conseguem estabelecer um mínimo de diálogo possível para que as ideias possam fluir, para que as ideias possam evoluir, para que a vida possa caminhar de uma maneira sem esta animosidade extrema que um nutre pelo outro. Acredito que podemos definir polarização desse jeito. E a polarização política é justamente este ponto. Se eu professo uma ideologia política X e você, Marta, professa uma ideologia política Y, naturalmente nós teremos as nossas divergências. Mas, se há uma polarização política, eu, Henrique, que defendo a ideologia X, não admito, Marta, que você fale sobre a ideologia Y. E isso é muito ruim, porque afeta não só a possibilidade de diálogo, mas também o caminhar de uma democracia, o caminhar de um país.
Então, de onde surge essa polarização? Ela acontece naturalmente ou ela é provocada? Marta, isso são os estudos que dizem, são a sociologia política, a sociologia do direito. O ser humano, ele tem a diferença dos outros animais por ser um animal racional. E, naturalmente, a partir do momento que eu tenho a racionalidade de ter ideias, a racionalidade de desenvolver ideias, a racionalidade de defender essas ideias, eu vou buscar, de um modo ou de outro, que esta minha ideia seja também aceita por outros integrantes da minha comunidade. A partir do momento que esta, abre aspas, luta, a partir do momento que este intento de fazer a minha ideia prevalecer naquele ambiente, porque naturalmente, se eu gosto da cor verde, evidentemente que eu vou pedir para que o meu óculos, por exemplo, que é verde, seja algo aceito na minha sociedade, seja algo que a minha sociedade, aqueles que convivem comigo, tenham a mesma predileção a óculos verde que eu. Mas, por exemplo, eu vejo que o seu óculos, Marta, é um óculos metalizado. E não há problema nenhum em convivermos nós dois, cada um com os seus óculos. A finalidade que o meu óculos me traz é a mesma finalidade que o seu óculos te traz. A polarização surge a partir do momento quando o ser humano perde a capacidade de ouvir, perde a capacidade de entender e perde a capacidade, e aqui uma palavrinha muito importante, que eu acho que nós vamos levar durante todo esse nosso bate-papo. O ser humano, ele perde a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro. O ser humano perde a capacidade de, por mais que eu não concorde com aquilo que você defende, eu vou respeitar da mesma forma que você respeita aquilo que eu defendo. Então, eu acredito, e isso é a linha pela qual eu me curvo, é a linha de entendimento que eu acredito que seja a mais correta, que a polarização surge quando as ideias extremas tomam uma proporção dentro de pessoas que não aceitam a contrariedade destas ideias e que, de uma forma de defesa, digamos assim, buscam ao máximo aniquilar a ideia do outro, impedir que o outro professe algo diferente daquilo que eu acredito. Você disse aniquilar a ideia do outro. Uhum. Uma coisa interessante aí que eu posso observar, que talvez essa polarização, essa falta de respeito, ela implica numa tentativa de quase orgulho da pessoa falar, não, tem que ser do meu jeito e é só assim que vale. Entra mais o orgulho do que mesmo a ideia da pessoa no que ela acredita. Justamente, Marta, isso a ciência chama de dissonância cognitiva. A partir do momento que eu acredito tanto naquela minha ideia, eu defendo com unhas e dentes aquela minha ideia, não interessa o que venha do outro lado. Por mais coerente que seja a ideia do outro, imaginemos uma bolha. Eu vou me cercar em uma redoma com aquele meu escudo ideológico, com aquele meu escudo de entendimento, junto comigo, outras pessoas que entendem exatamente da maneira que eu entendo, e este nosso escudo, ele vai caminhar em conjunto e tudo aquilo que ele vê que não concorda, que não professa, que não se alinha aos nossos objetivos, ao nosso orgulho, essa palavra é muito interessante que você usou, eu vou repelir de uma maneira veemente e vou buscar impedir com que outras pessoas ouçam aquele outro lado. Olha, a Marta está errada. Olha, não ouça ela. Isso é muito perigoso, Marta. Isso é muito perigoso porque, a partir do momento que eu tenho esta pretensão, que eu tenho esta predileção, digamos assim, de impedir que ideias contrárias à minha sejam postas, impedir que ideias contrárias à minha sejam professadas, eu entro num mar muito obscuro de um absolutismo, não só de ideologia, mas um absolutismo de poder. E aí eu acredito que a gente permeia o âmbito ditatórico
setorial de uma comunidade, o que é muito perigoso, o que é muito triste, o que vai contra tudo aquilo que entendemos de melhor sistema de convivência que o ser humano já encontrou, que é uma democracia. Por mais que ela não seja perfeita, é o melhor que conhecemos até hoje. A polarização, ela é preocupante? Ela tem algum lado bom? Marta, olha que pergunta interessante essa, hein? Eu costumo brincar que na vida nem tudo que é ruim é completamente ruim e nem tudo que é bom é completamente bom. Mas esta polarização, vamos dosar esta polarização. Enquanto esta polarização está em um nível que admite o debate, enquanto esta polarização, olha, eu estou aqui no ponto X e você está no ponto Z. Mas mesmo estando nos dois pontos diferentes, extremos entre si, nós dois conseguimos dialogar, eu considero que tem um ponto bom sim. Tem algo bom sim. Por quê? Você vai defender com tanta veemência as suas ideias e eu vou defender com tanta veemência as minhas ideias que desta discussão provavelmente surja algo bom. Surge o que eu gosto de chamar de caminho do meio. Aquele caminho que nem é o extremo de um lado e nem é o extremo do outro. É aquele caminho que nós dois podemos caminhar juntos, por mais que estejamos separados um pouco ainda, mas nós caminhamos juntos neste caminho. Agora, a partir do momento, e isso infelizmente não é difícil de acontecer, que esta polarização ela sobe um degrauzinho e se aproxima do extremismo, e esse extremismo, seja o extremismo político, seja o extremismo ideológico, seja o extremismo religioso, qualquer tipo de extremismo, eu acho que ela já perde a capacidade, já perde a possibilidade de semear qualquer coisa boa. E acredito que a partir daí, a partir daquele momento em que não é mais possível debater ideias, que não é mais possível caminhar, por mais que seja distante, no mesmo caminho, o caminho que se traça é para algo muito ruim. É para algo que não tem aquele pontinho bom que a gente conversou aqui no começo da nossa pergunta. Como a polarização, o extremismo, não é possível se debater ideias, então isso pode se tornar um problema na democracia? Sem dúvidas, Marta, sem dúvidas. Vejamos que nós vivemos num mundo extremamente globalizado hoje. E aqui eu adianto a você, adianto aos nossos ouvintes, sem qualquer viés ideológico, nós estamos num bate-papo, nós estamos numa discussão. Mas todos nós sabemos que no mundo inteiro, infelizmente, ainda existem países, seja por uma questão cultural, seja por uma questão ideológica, seja por uma questão religiosa, em que as formas governamentais são extremamente duras, são extremamente extremistas com relação à sua população. Podemos citar exemplo, e eu acho que é o exemplo que todo mundo conhece aqui, mais uma vez, sem qualquer demérito, sem qualquer tipo de ofensa ao povo daquele país, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país extremamente fechado, é um país, isso eu estou falando, que aprendemos lá nas aulas de geografia, lá nas aulas de história, lá nas aulas de geopolítica. É um país extremamente fechado em que a sua população não tem sequer a capacidade de escolher o corte de cabelo. O corte de cabelo é determinado pelo governante. O corte de cabelo é determinado por aquela pessoa que detém o poder e que entende que aquela forma de pensar é a que tem que ser imposta para todos. E olha que problema muito sério. Isso rodou a internet alguns meses atrás, abre aspas, eleição que aconteceu lá na Coreia do Norte. Não sei se você viu, Marta, que naquele congresso, naquele salão vermelho que tem lá em Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, todos os integrantes do partido que o atual governante é o líder, estão lá. E são justamente estes congressistas que votam quem vai ser o líder. E com incríveis 100% de aprovação, o atual líder foi reeleito. Onde está a representatividade? Onde está a democracia? E, naturalmente, se eu tenho uma polarização exacerbada, se eu tenho pensamento que busca
aniquilar, e voltando àquela palavra que a gente já conversou, aniquilar o pensamento adversário, aniquilar o pensamento daquele que não pensa igual a mim, naturalmente, a hora que eu chego no poder, eu vou querer me perpetuar. Porque eu sei que se o outro lado chegar, vai destruir tudo aquilo que eu imaginei, que eu busquei e que, de uma forma ou de outra, eu construí. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o Dr. Henrique Tremura, mestre em Direito Penal e Ciências Criminais. E a polarização se estendeu, ela saiu do âmbito dos governos, dos políticos, e ela alcançou, assim, as redes sociais. E o pessoal está brigando. Por que isso aconteceu? Isso daí é reflexo do que os políticos estão fazendo? É reflexo da própria sociedade? Eu acredito, Marta, que seja, sim, reflexo do que vivemos no mundo offline, né, no mundo fora de rede, porque a internet, evidentemente, sem qualquer tipo de dúvidas, trouxe muitas coisas boas para o nosso mundo. Um exemplo é esse nosso bate-papo aqui. Eu estou em uma cidade longe de você, você está em uma cidade longe de mim, eu estou te vendo perfeitamente, você me vê perfeitamente, ambos nos ouvimos perfeitamente, os nossos ouvintes, melhor ainda. E isso com quilômetros. Nossos ouvintes lá da Austrália nos ouvem com a mesma clareza que os nossos ouvintes vizinhos aqui do meu escritório, aí da sua casa, do seu escritório, nos ouvem também. Isso, evidentemente, é uma coisa muito boa, e a velocidade de informação também foi algo muito bom que a internet trouxe. Porém, ela trouxe uma falsa sensação de impunidade. A internet trouxe uma falsa sensação de que, atrás de uma tela, eu estou escondido. E aquilo que eu comento no mundo virtual, aquilo que eu professo no mundo virtual, não vai ter consequência nenhuma para mim. Não vai ter consequência nenhuma para ninguém, porque eu estou escondido. Eu estou vestido de uma capa da invisibilidade online. E isso não acontece. A internet, eu costumo dizer, não é terra sem lei. A internet não é terra sem lei. E é perfeitamente possível identificar pessoas que, mesmo através de falsos perfis, fakes, criam estes perfis justamente para ofender a dignidade. E essas pessoas, elas são identificadas e são responsabilizadas. E isso trazendo a falta de capacidade de cognição, muitas vezes. A falta de capacidade de entender o que o outro busca. A gente volta naquela questão da falta de razoabilidade, da falta de respeito com o ponto de vista contrário. E eu consigo, de qualquer maneira, em uma rede social, eu entro no seu perfil e vejo que você professa uma ideia diferente da minha. Se eu estou no mundo online, eu consigo brigar com você em poucos segundos digitando rapidamente aqui no teclado na minha frente. E essa polarização, evidentemente, ela se torna ainda mais perigosa. Nós temos exemplos disso no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, de ideias que são disseminadas pela internet. E é interessante falar isso, mas os algoritmos das Big Techs criam uma bolha. Aquela mesma bolha ideológica que a gente falou no começo do nosso bate-papo, ela é criada na tecnologia. Por quê? As minhas ideias, que coadunam com as suas ideias, vão chegar muito mais rápido para você. E esse exército, digamos assim, de ideias alinhadas, ele se expande muito rapidamente. Porque nós estamos conversando aqui no Brasil, aí de repente vem alguém que mora lá na Argentina, que vem alguém que mora nos Estados Unidos, na Itália, na Irlanda, na Rússia, na China, na Austrália, aonde quer que seja. E esta polarização tem uma velocidade maior ainda, porque hoje em dia, Marta, qualquer pessoa, um aparelhinho celular, um smartphone, um telefone inteligente, que acessa a internet da onde quer que ela esteja. Então, eu acredito que esta
polarização virtual, ela, por conta dos danos que ela pode causar, é tão ou mais perigosa que a polarização física, digamos assim. Você falou que é fácil de você colocar o que quiser na internet, a pessoa vai lá, de onde ela estiver, ela fala o que ela pensa e ela se esconde um pouco, como se tivesse um manto de invisibilidade. Isso incentivou a divisão de famílias, amigos, na questão da polarização, porque mesmo dentro de uma família, nem todo mundo está pensando igual. Tem gente que está lá no extremo, há divisões familiares, divisões de amigos. Sem dúvidas, eu mesmo na minha família tive divisões. Da família da minha esposa, nós tivemos divisões de pensamento político. Essas divisões, elas são trazidas para o âmbito intrafamiliar com origem na internet. Por quê? Até tocando um assunto que a gente talvez ia deixar um pouquinho mais para frente, estes pensamentos muitas vezes são baseados em notícias falsas, em notícias que são verdadeiras desinformações. Eu recebo uma notícia de que a Marta usa laranja porque ela é partidária do Partido Laranja. E eu não tenho a capacidade de buscar a informação, se essa informação é verdadeira, se essa informação não é verdadeira. Quantos vídeos que são grotescamente falsos nós não recebemos diariamente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. E estes vídeos, por mais que a nós não afetem, muitas pessoas acreditam veementemente, acreditam vivamente naquilo que ouvem. E estes vídeos, muitas vezes são produzidos com inteligências artificiais tão evoluídas que são mais nítidos do que eu e você conversando aqui. A articulação da boca, o som, a luz, é como se fosse um vídeo profissional feito. Isso, evidentemente, a pessoa tomada por aquela dissonância cognitiva que a gente já falou, tomada por aquela vontade de ter razão acima de qualquer coisa, tomada por aquele orgulho que a impede de se declarar errada, de admitir errada. Marta, uma coisa muito simples, há quanto tempo nós não vemos, aliás, é difícil a gente ver hoje alguém numa discussão de internet, numa discussão em casa, fala, olha, eu não domino esse assunto, eu não tenho condições de opinar sobre isso. Hoje em dia todo mundo virou especialista em tudo, e não é assim. Tem coisas que eu sei bulhufas, tem coisas que você sabe bulhufas. Mas esta vontade de se sobressair sobre o outro faz com que as pessoas virem especialistas em qualquer coisa. E isso, inclusive, em almoço familiar, isso, inclusive, naquele almoço de domingo, que era gostoso, que a gente reunia todo mundo em volta da mesa, comia uma macarronada. Hoje em dia a discussão é, porque a macarronada é vermelha, você professa tal ideologia, porque a salada é verde, você professa outra ideologia. Isso é muito triste. Então, como mudar isso? Quais atitudes coletivas e quais atitudes individuais que podem diminuir essa polarização? Marta, vai parecer muito clichê o que eu vou falar aqui. Vai parecer muito lugar comum, mas é o que eu realmente acredito. Educação. A educação básica, a educação das nossas crianças. Poxa, quantas vezes nós não vemos que as crianças, as nossas criancinhas, que sequer entendem o que é um sistema de eleição, o que é um sistema de representatividade, brigam por conta que são tomadas pelo viés, pelo ódio, são tomadas pelos ideais trazidos lá pelos pais, lá pela casa. A gente precisa voltar a fomentar a capacidade argumentativa, a capacidade de discussão, desde lá o ensino básico, passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo ensino superior e até no cotidiano das pessoas. Também com isso, a vontade das próprias pessoas, a vontade daquele indivíduo buscar por si só a informação, buscar entender, poxa, o que é realmente, e aqui a gente volta ao início do nosso bate-papo, de uma democracia. O que é uma democracia? A democracia é o respeitar o ponto do outro e a maioria ganhar. Posso não concordar com a maioria, só que eu vou lutar dentro de uma normalidade para que a minha ideia, um dia, se torne maioria. É saber ganhar, é saber perder, certo? É entender que todos convivemos, costumo falar que o mundo
é um grande jardim. Todos nós estamos no mesmo jardim. Não adianta eu querer botar fogo no gramado, porque o gramado vai me atingir também, porque eu estou nesse jardim. Você está nesse jardim. Não adianta eu jogar um pesticida para te matar, porque vai me atingir também. Então eu acho, e eu busco trazer isso muito para as minhas aulas, para os meus alunos, para as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, que a gente começa a mudança, a gente começa este crescimento por si e per si, buscando, lendo, entendendo, buscando informações fidedignas, informações que tenham base, não notícias duvidosas que estão aos montes aí. E é um trabalho simples. Da mesma forma que nós temos acesso a muita coisa ruim rapidamente, muita coisa boa chega até as nossas retinas rapidamente. Que saibamos aproveitar, que saibamos restabelecer o diálogo, que saibamos restabelecer o respeito que se perdeu de uns tempos para cá. Eu acredito que esse seja o caminho. Eu agradeço ao Dr. Henrique Tremura, mestre em Direito Penal e Ciências Criminais pela Universidade de Sevilha, de Espanha, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Dr. Henrique. Marta, eu quem agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz. Espero que este seja o primeiro de muitos bate-papos. Espero que os nossos ouvintes, que as pessoas que nos acompanham aqui tenham gostado. E eu fico à disposição para debater ideias, porque, como eu disse, eu acho que o caminho, aquele caminho do meio, é o debate. Vamos restabelecer a capacidade de debater. Olha, eu não concordo com você, você não concorda comigo e está tudo bem. A gente segue no nosso caminho. Você defendendo as suas ideias, eu defendendo as minhas ideias, mas o nosso caminho, ele é o mesmo. Os nossos objetivos são os mesmos. Sem um querer prejudicar o outro, sem um querer bater, aniquilar a ideia do outro de uma maneira tão invasiva que torna impossível a nossa convivência. Que a gente saiba retomar aquele nosso cafezinho no final da tarde, que a gente saiba retomar aquele nosso chopinho, para quem gosta, aquele nosso chá, para bater papo realmente, para discutir. E é das discussões mais ásperas que surgem as melhores ideias. Ásperas no sentido de ideias. Ásperas no sentido de defender aquilo que você entende, mas nunca ofender aquilo que o outro entende. Acredito que é isso, Marta. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.